tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai abordar uma questão que são as palavras grandes. E se você por acaso estiver pensando em paralelepípedo, otorrinolaringologista, inconstitucionalissimamente ou qualquer outra palavra dessas grandonas que vier na sua mente, eu vou lhes dizer que são palavras que são facílimas de serem ditas e até mesmo populares, mas por outro lado não tão fácil quanto essas, só que por outros motivos. Estas que são vistas como sujas, rudes, extremamente negativas e até mesmo não desejadas, seja num ambiente, na sociedade, num grupo ou na boca de alguém. Sim, eu estou falando dos nossos amigos, aqueles dos quais uma menina jamais pode dizer em sociedade, os nossos amigos, os palavrões. Vamos começar então com música com propósito, com Bring Me to Life de Evanescence, que fala muito sobre essa sensação de apatia, de se sentir sem alma, de um certo entorpecimento em vida. E que com certeza qualquer um de nós vive, viveu ou viverá situações assim ao longo da vida. No mínimo, observará alguém passando por coisas assim. Claro que isso tem níveis que podem começar como sensações corriqueiras, né? Então, do cotidiano, como aquela sensação meio que zumbizando pela vida, sem sentir o gosto da comida, sem perceber o seu presente, insatisfações, desmotivações as mais variadas possíveis. Sensações, né, de não ter prazer com o dia a dia, com as pequenas coisas. Até mesmo fatores mais graves, né, como os demonstrados no vídeo, como depressões e todas as turbulências e resultantes disso. Acho que a grande coisa aqui é a gente abordar, refletir e pensar, né, sobre a questão da desistência de si, seja em qualquer nível que for, né, desde o mais ameno até o mais hard. E a gente bem sabe, né, que essa crescente de um desgosto por si mesmo, por si mesma e pela própria vida tem cada vez mais crescido, né? De forma até que a gente pode ver nas estatísticas o quanto que isso acaba sendo preocupante, né? Para todos nós, dentro de um grupo, de uma família, dentro da sociedade de uma forma geral e dessa forma dentro do planeta como um todo. E a gente pode dizer, né, que quando uma pessoa está em algum desse aspecto, desses níveis, né, de desistência de si, isso é muito amplo. Não dá para exemplificar só de uma maneira, né, mas a gente precisa colocar de acordo com as experiências que cada pessoa passa, e suas questões principais, e seus desafios, e suas dificuldades reais, né, em lidar com esses desafios na própria vida e perante o mundo. Mas aqui, né, talvez caiba toda e qualquer situação que nos leve a uma sensação interna de impotência, de não ter saída de alguma coisa, de um medo muito grande, uma certa paralisia com relação a coisas, a si, a pessoas, a situações. E toda aquela situação que de repente a gente passa com relação a precisar buscar de dentro um certo ímpeto, uma certa força, uma certa ousadia de se levantar e seguir em frente em qualquer que seja o sentido que você quiser colocar aqui, e o uso da agressividade, dessa energia vital da gente,
que, segundo diversas visões, é uma energia neutra que adentra o nosso corpo e utilizá-la para alavancar a nossa vida, para alavancar nossos passos diante das situações que ocorrem. A segunda música que eu trago é uma música que eu ouvia muito, né? Assim, na verdade eu ouvia várias músicas deles quando eu estava no Japão, que é uma música do ex-Japan. Só que tem um detalhe, né, dessa música e desse grupo. Eu estou trazendo essa música aqui a nível de reflexão e tal, e porque eu acho importante trazer e mostrar isso ficar muito claro, né, na música deles e no nível de sentimento que eu quero trazer aqui para poder aprofundar sobre esse vídeo. Eu não recomendo, tá? Esse tipo de música se você tiver meio deprê, se você de repente perceber que a sua sintonia tá muito baixa, porque a tendência quando você ouve muito esse tipo de música é baixar ainda mais, porque é uma música envolvente, a música deles. É uma música que traz um misto assim de rebeldia, de tristeza, de melancolia, mas de uma forma muito lírica, de uma forma assim, eu diria, na minha opinião, que artisticamente muito perfeita. É uma música que você até gosta de ouvir, porque a arte deles é muito bonita. Agora, aí entram as questões de níveis e de faixas, né? Que certas vibrações nos levam. E por que eu estou trazendo especificamente essa música? Porque ela serve muito aquilo que eu quero trazer aqui para o vídeo, né? Você não, você não tem ideia do que é essa sensação, muitas vezes, se você não está vivendo ela na pele. E coisas assim, claro que depende do nível em que a pessoa consegue ter uma certa maturidade, uma certa autorresponsabilidade e tudo mais, mas normalmente o que ocorre é que se você, por qualquer motivo que seja, de fato já colocou um dos pezinhos ou os dois muitas vezes ali naquela faixa, naquele espaço que tem aquelas sensações que te puxam para baixo, exige muitas vezes um grande esforço para que você saia daquilo. Porque a tendência é sempre que aquilo te puxe cada vez mais para baixo. Até que você ache na ilusão que não há mais saída, ou que é impossível se sair daquela situação. E dentro disso, e também dentro de outras coisas, o palavrão ele vem como uma alavanca, ele vem como uma ferramenta, um ferramentário, sabe? Para te proporcionar essa subida. Como bem diz a espiritualidade, né, para mim, nada nessa vida e com relação ao quesito dos palavrões, mas nada nessa vida deve ser visto tanto assim quanto bom ou mal, mas sim como faixas, como vibrações, como polos que você adentra mais para cá ou mais para lá e que você vive situações relacionadas a esses polos, como experiência e aprendizado, para que você mesmo, você mesma, depois tendo consciência, né, do que é cada polo e o que ele te proporcionou e para onde que ele te leva se você adentrá-lo, aí sim você consiga conscientemente fazer as suas escolhas. Eu não sei exatamente qual música deles que eu vou colocar, tá? Mas eu diria que todas elas têm mais ou menos essa mesma vibe que eu quero trazer aqui, da sensação que é. E eu não sei qual sensação você vai ter ao ouvir essa música, né? Talvez você até ache, nossa, que esquisito, que down, né? Ou não, talvez você goste, veja a beleza, até mesmo na tristeza, até mesmo na nostalgia, até mesmo nesse olhar que conta certas coisas corriqueiras e banais do universo humano, de coisas que a gente passa tão humaninhas assim no nosso dia a dia,
questões que nos deixam tristes, questões que nos fazem pensar se vale a pena isso ou não, até mesmo viver, sabe? Certas situações assim que, dependendo do histórico de vida, dependendo de quem é cada pessoa, talvez você tenha uma reação ao sentir essa música diferente, né, que outra pessoa teria. E é mesmo a nível de experimentação, né, que eu faço esses vídeos, assim, no intuito de trazer, assim, autopercepções a quem está do outro lado da sua própria vida, de repente, de pessoas que estão ao seu lado e que você percebe que tem essa vibe, sabe? Pessoas têm universos humaninhos muito específicos e eu tô cada vez mais chegando à percepção de que realmente a gente não tem como saber o que o outro passa sem estar na pele do que o outro sente. A gente pode imaginar, mas jamais a gente vai entender o que se passa na cabeça e principalmente no coração, no sentir, no corpo de uma outra pessoa que não é a gente, mesmo que a gente tenha essa sensação do todo somos um e essas coisas todas ditas dentro da espiritualidade que são tão bonitas, mas ao mesmo tempo tão distantes da nossa realidade. E uma coisa que tanto as palavras grandes e que muitas vezes esse tipo de música, assim como uma certa rebeldia, originalidade até, um certo romper barreiras de certas coisas, certos limites impostos, uma certa coragem de abordar e falar de sentimentos e de coisas que muitas vezes pessoas escondem, tapam, mascaram, muitas vezes envenenando a si mesmas nesse processo, pode trazer na nossa vida, talvez se bem utilizada, né? Um certo portal, uma certa ponte, um certo caminho para a nossa libertação, no sentido de utilizar essa arte como forma de expressividade, de uma autoexpressividade dos seus sentimentos reais. Porque muitas vezes, né, à medida que você percebe que você está mesmo caído no buraco de si mesmo, aquele seu abismo, né, de coisas interiores mal resolvidas, não percebidas, não vividas muitas vezes, com relação às nossas sombras mal vistas, não benquistas, maltratadas, estancadas, mal direcionadas, muitas vezes acaba, né, indo por um caminho difícil de uma perda de fé em si mesmo, em si mesma e na própria vida. O que eu quero dizer um pouco aqui é que muitas vezes para você se tirar de certos lamaçais aos quais você mesmo adentrou, né, e passou a viver aquela realidade, aquela sintonia, aquele palco de horrores, de lamentos, de dores, de historinhas para o humano ver, e que apesar de diversas filosofias e conhecimentos dizerem que não passam de ilusões de Maia e tudo mais, trazem um sentimento real de dor, de uma profundidade, muitas vezes uma dor aguda e que você não quer sentir, que muitas vezes você não consegue sair desse buraco simplesmente por sinfonias de luz. Não digo que é impossível, mas existem outras maneiras também, outros vieses de se trabalhar isso, utilizando-se, né, um dos princípios, por exemplo, da homeopatia, né, que é a questão de você curar aquela desarmonia com o próprio veneno, né, doses salutares e menores e misturadas, né, a diversos conhecimentos trazidas nos princípios deles. O que nesse caso, né, seria o princípio de você, de certa forma, mergulhar nessas sombras. Só que
no caso do palavrão, no caso de algumas músicas direcionadas, tá? Não é simplesmente você pegar qualquer música, porque, por exemplo, a exemplo do Ex-Japan que eu falei, se você pega uma música daquela, se você começa a ouvir muito tempo esse tipo de música, se você já tá meio deprê, a tendência é você ainda mais se estagnar naquela energia e você realmente achar que nada vale a pena, né? A mesma coisa causa algumas músicas, pelo menos é o que eu sinto, assim, o mesmo princípio eu acho que serve para certas músicas como Legião Urbana, principalmente se você ouve direto, sabe? E uma tendência de pessoas assim, quando está em crise, ou mesmo quando, sei lá, por algum motivo sentiu a necessidade de adentrar esse nível, né, essa faixa, uma das coisas que acontecem às vezes é você criar uma certa chupeta, né, com esse tipo de música e viver ainda mais essa faixa, né, com direito à trilha sonora e tudo, né? Então, uma coisa que é importante também para pessoas assim, se for o seu caso, é prestar atenção nisso também, né, no dia a dia, nas situações corriqueiras referentes a isso na sua vida. E o politicamente imperfeito, como seria o caso, né, do palavrão, mesmo do rock, de certas músicas, de certas artes, do inusitado, né, do fora da caixinha e até mesmo, por que não dizer, do dito sujo, eles são portas, muitas vezes, que a gente não pode ter a pretensão de simplesmente torcer o nariz, fechar os olhos e não cogitar nem sequer observar por esse viés das coisas, pura e simplesmente por regras, dogmas e moralidades impostas socialmente de humaninhos para outros humaninhos, o que na verdade seria um grande descaso. Uma coisa engraçada é que às vezes quando você se encharca em certos lodos de situações, de experiências, aquele banho que você toma depois, sabe, tem um gostinho totalmente especial. Não que você precise passar por isso ou chegar ao extremo de certas situações para vivenciar o bom da sua vida. Mas muitas vezes, e você vê por aí nas histórias que as pessoas contam da sua própria vida, da vida de terceiros, que isso acaba sendo meio que impossível de não ocorrer em alguma fase da vida. Mas é como se a vivência de certos extremos meio que te desse assim uma potência, né, para equilibrar essa gangorra e conseguir adentrar outros polos mais positivos. Como se fosse aquele Red Bull, sabe, que te dá asas. E eu sei, né, que em muitas dessas situações extremadas, muitos acabam cedendo, né, à desistência de si, da vida, escolhendo caminhos muito mais tortuosos no final das contas. Mas levando em conta, né, aquela historinha que a gente ouve de que a onça tá correndo atrás da gente, e se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e onde a maioria de nós, réis mortais, né, de repente numa situação daquelas, não iria conseguir simplesmente observar a paisagem, curtir o momento. Alguns de repente até se entregariam, né? Depende da visão, né? E da situação emocional, mental, de sentimento, né? Que aquela pessoa está vivendo naquele exato momento. Então, a continuação dessa frase, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, seria então fique, né? E enfrente a situação ou esse bicho. E nesse quesito, o empoderar-se de si
é uma ferramenta que você pode se dar como um presente nessas situações, a sair, né, dessas paralisias e dessas fugas autoimpostas. Você, de repente, que está do outro lado, pode ter diversos e diferentes motivos para querer se utilizar dos palavrões como forma de expressividade. De repente você pode estar cansado, cansada de algo e utilizar ele num contexto assim meio que aquele balde que a gente chuta com tudo e com todos os conteúdos dentro, causando sim uma grande sujeira, né, no nosso próprio chão, mas causando também uma certa mudança, ou por que até não dizer um certo caos que leva a ela e que é necessário nesses momentos. Pode ser que você tenha vergonha, que você se tolha com relação à expressividade, com relação a falar, a se expressar, a se comunicar. E daí você encontre, né, nessas palavras, um meio de expressão, de desentupimento da sua via comunicativa, vamos dizer assim. Pode ser também que isso apenas faça parte do seu arsenal, do seu próprio arsenal de linguagem comunicativa, como por exemplo a Dercy Gonçalves e algumas outras pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, que você olha para a forma como aquela pessoa fala, aquilo de certa forma combina com a forma de ser daquela pessoa, a forma como que ela quer se expressar no mundo, fazendo muitas vezes parte do seu palavreado, assim, das suas expressividades corriqueiras, normais, assim. Por outro lado, esse tipo de palavra seria uma atitude muito interessante para você, ao invés de morder, apenas latir. Porque nós bem sabemos, né, como diz essa expressividade popular, que quem late não morde. Pelo menos não a maioria das vezes. E muitas vezes essa sua louca, esse seu louco interno acaba por te salvar de certas presepadas, de certas autopresepadas que você mesma se coloca. E num certo nível acaba sendo saudável, porque, cara, se você olha as pessoas de perto com lupa, você chega à conclusão, pela própria loucura que é esse caos aqui, mesmo em tempos assim que todo mundo fala de transição planetária, de coisas mudando aqui e ali, nas mentes nossas, nos nossos corações e nos corações das pessoas ao redor. Mas ainda é uma grande loucura tudo isso aqui. E se muitas vezes você não se permitir ter um espaço interno de uma certa loucura saudável, é difícil sobreviver. E você vê muito no caminho do humor, né? O uso do próprio humor e principalmente de um olhar meio escrachado da vida para discutir e trazer certa leveza dos conteúdos da vida e dos caminhos tão normais e que a gente vive no dia a dia. Até mesmo, gente, como forma de lidar com as nossas revoltas, né? As críticas que a gente tem da gente mesmo, do mundo, das situações, onde o humor, né, que é aparentemente tão diferente da questão do palavrão, meio que se mistura a ele, trazendo uma combinação muito interessante e realmente capaz de trazer uma ativação que cause mudanças. Outra coisa que é interessante da gente se auto-perceber é a nossa infância, como foi nesse sentido. Você era uma criança agressiva? Você se considerava uma criança agressiva? Você se tolhia ou era tolhida de alguma forma ou das duas maneiras para se encaixar num certo padrão e meio que seguir um protocolo assim a nível familiar, cultural ou mesmo social?
porque eu percebo que pessoas que têm esse senso de agressividade necessária de ser trabalhada, o palavrão é um grande caminho. Eu, por exemplo, né, ao olhar certos fatores da infância, ao relembrar certas situações que eu vivi, eu percebo que eu já tinha uma certa sementinha dessa impulsividade, dessa agressividade a ser trabalhada a meu favor. Apesar, né, de eu sempre ter também um lado muito feminino aguçado, né, por conta da dança e outras coisas que eu gosto de fazer, eu fui uma criança que eu cresci com meu irmão, né, mais dois primos, que a gente sempre, na minha lembrança pelo menos, a gente sempre estava o mais perto, né? Assim, de todos os primos que eu tinha, eram aqueles dois que estavam sempre perto, brincando comigo, com meu irmão, sei lá, nos fins de semana ou nas férias. A ponto, assim, da minha mãe sair, levar todo mundo pro cinema, esse tipo de coisa, sabe? E não sei se eu já era assim ou se por estar tão mais perto deles, né, do que das meninas, eu aprendi, né, a ter certas brincadeiras de meninos do tipo assim, meu pai tinha um caminhão de feira, né, porque naquela época ele era feirante, saía cedão para trabalhar e tudo mais. Mas eu me lembro, assim, frequentemente de sair correndo, ficar subindo e descendo e pulando daquele caminhão, certas coisas assim que meninos fazem, né? E apesar, né, de não aprofundar tantos relacionamentos e às vezes aqui e ali me isolar, eu percebo que nessa fase, essa questão da criança espoleta, é isso mesmo, assim, de pular, de brincar, de cair no chão, machucar-se. Acho que no quesito desse quanto, né, de energia que às vezes uma pessoa pode ter, né, vou dizer assim, uma criatividade, porque hoje em dia eu percebo que essa minha porção meia espoleta, que naquela época de criança se manifestava através desse negócio de pular, de correr, de brincar desta daquela forma, né, uma certa ação, né, hoje em dia se manifesta através da criatividade, né? Através da criação dos vídeos, através da dança, através de outras coisas que eu gosto de fazer, que eu descobri ao longo da jornada que eu gosto. E essa impulsividade, né, quando você percebe na criança, ela precisa ser direcionada, né? Senão ela se torna meio que um carro desgovernado, onde você faz coisas sem pensar, sabe? Tipo, quebrar uma porta de vidro porque as outras crianças estavam do outro lado e você queria passar e elas estavam fazendo brincadeiras idiotas, coisinhas assim, sabe, do universo infantil de crianças não tão angelicais assim. Como a gente bem sabe que existem muitas crianças assim, né? Então a gente não deve nunca olhar criança como algo angelical, né? Existe esse lado também dentro da criança, puro, inocente, alegre e tudo mais, mas também existe um lado meio espiritado, meio maldoso, né? Exatamente por serem muitas vezes verdadeiros e falarem certas coisas de uma forma às vezes sem filtro, né? Mas naquela época a gente sabe, né, que o chinelo corria solto, as pessoas apanhavam e tudo mais, recebiam castigos, vamos dizer assim, abusivos, sendo que hoje em dia, né, com tantas atividades as quais a gente pode impulsionar uma criança ou a gente mesmo, talvez seja muito mais inteligente utilizar esse caminho, né, de trabalhar essa impulsividade através da arte, da música, de artes marciais, de exercícios, de esportes e tudo mais que a gente percebe que é a qualidade, né, daquela pessoa. E levando em consideração essa questão da raiva, pegando por exemplo
o elemento madeira dentro da MTC, né, a medicina tradicional chinesa, a gente percebe que essa energia, né, que muitas espiritualidades, conhecimentos falam ser uma energia neutra, né, presente no universo que adentra e que permeia nosso corpo e a tudo e a todos, ao ser desenvolvido na gente através da madeira, ela pode, em desequilíbrio, tomar dois caminhos, né? Que é o exagero dela, no sentido da agressividade incontida, e se alastrando e causando dificuldades, né, no seu dia a dia, até mesmo o sentido contrário do extremo oposto, que pode até mesmo levar ao que a gente chama como depressão. E muitas vezes com mesclas, né, dessas duas realidades, então se torna necessário vermos realmente como andam essas energias na gente, porque camuflar, né, e esconder, principalmente da gente mesmo, isso traz reatividades nada legais, né, para o nosso corpo, para a nossa vida, para o nosso sentimento, né, do que é viver. E nesse caminho, né, de expandir aquelas nossas emoções, aqueles nossos sentimentos guardados, que muitas vezes a gente nem sabe que está ali, ou justamente por saber e tentar viver o melhor da vida, a gente acaba guardando, sem saber como expressar aquilo, com medo de expressar ou qualquer coisa nesse sentido. Essas palavrinhas tidas como indignas de serem pronunciadas provocam na gente uma facilitação desses processos para que a gente possa lidar melhor com questões dessa insatisfação no viver, das frustrações adquiridas e dores, sentimentos internos e externos que venham a nos pressionar para dentro. Talvez até que a gente saiba lidar melhor com tudo isso ou de outras maneiras. E vamos ao nosso terceiro, música com propósito, que é o Faroeste Caboclo, do Legião Urbana. Aliás, Legião Urbana é algo assim que faria total falta, né, no cenário nacional se não tivesse existido. Essa história contada no Faroeste Caboclo, ao meu ver, traz muito uma coisa presente na alma de qualquer um de nós, que é aquela raiva, aquela agressividade, muitas vezes contida, e que foi promovida muito pelos processos vividos no dia a dia, na vida. Preconceitos passados, injustiças sociais, a maldade promovida uns contra os outros, onde não há confiança nenhuma. Traições, puxadas de tapete, descaminhos mesmo, né, que entramos. Muros, né, concretos mesmo, cinzentos, que criamos no nosso coração, construídos para se sobreviver no mundo, mas que muitas vezes nos afastam daquele nosso coração mais bonito, mais amoroso e até mesmo do mundo, né, das pessoas. E meio que aquela esperança, né, contida e reprimida no fundo do ser, que se contrasta com a realidade vivida e sofrida muitas vezes. E nessa música, ao mesmo tempo que você entende a situação, a forma como o personagem se sente e meio que anda de mãos dadas com ele nesse sentido, também pode vir à sua mente aquela frase, né, de Gandhi, de que se fizermos tudo na base do olho por olho, né, todos acabaremos meio que cegos. De que é necessário um caminho do meio para isso, mas que muitas vezes a gente não consegue se resolver nesse sentido se a gente tem tantas amarras internas, tantos medos, tantas situações de dores vividas e que a gente não se libertou e que a gente não soltou.
e que a gente muitas vezes não expressou aquilo. Mesmo que seja ao olhar da sociedade de uma forma feia, de uma forma que não se deva falar dessa maneira. Porque a gente aprende, né, na espiritualidade que tem a mente superior, a mente inferior, que tem esse eu inferior, né, ligado a tudo isso, com aquelas nossas picuinhas muito humanas, sensações de raiva, de ódio, de medo, de desprezo, de vergonha, de nojo, de tristeza, inveja, arrogância, vaidades mil, de culpa, ingratidão, intolerância, desprezo e tantas outras mais aí que você lembrar e quiser colocar nesse caldeirão, e que muitas vezes é vista como normal, mas da mesma forma é tão passional e de uma intensidade por vezes que, se não bem canalizada, se volta contra a gente, contra o mundo. E imagine isso vista de uma noção maior, né, de uma ampliação maior, com cada individualidade vivendo isso no seu quadradinho e todos esses quadrados juntos, né, porque é o que é essa coletividade em termos de sentimentos, de emoções, em termos das sombras em si. O que tem aí nessa música é muito no contexto assim, normal, do dia a dia corriqueiro, informal. E aí é num contexto de vocabulário, né? Mas também acho que num vocabulário já inserido, já grudado meio que na expressividade que se torna corriqueiro. E com certeza traz esse viés da rebeldia e do ultrapassar certas barreiras através da comunicação e das palavras que escolhe usar. Por outro lado, existe isso também dentro das artes, como filmes, novelas, seriados, teatro. E dentro desses contextos cabe muito essa utilização. E é engraçado, né, como que dentro desses contextos, até mentes mais rígidas costumam aceitar isso como parte da linguagem que eles se utilizam para expressar suas verdades e o que querem trazer para o público. Dentro da fala, né, até mesmo de espiritualistas que não ligam de se expressar dessa maneira. E uma pessoa que também falava bastante disso, assim, com uma certa liberdade e até defendia, né, essa possibilidade, foi o Luiz Antônio Gasparetto, né, que defendia isso, né, como forma de libertação das nossas amarras. Por outro lado, podem ter pessoas que não se sintam nada à vontade com esse tipo de expressividade, porque de fato pode ser que esse tipo de expressão não faça parte dos vocábulos aos quais elas, como personalidade, queiram ou gostem de se expressar no mundo. E isso deve ser respeitado, né? Porque ninguém é igual a ninguém. Agora, se você se vê de alguma forma impulsionado, impulsionada a se utilizar desse tipo de expressividade por qualquer motivo que seja, mas não se sente bem ou tem vergonha, aí eu diria que talvez convenha você investigar melhor ou mais profundamente essas questões. Que talvez sejam questões de censura, né, de fora ou autocensuras mesmo, impostas por nós mesmos ao longo da vida, mas que de repente nos colocam em caixinhas que nos machucam por dentro. Por debaixo disso tudo, eu tenho notado pelas minhas próprias pesquisas, né, pessoais, daquilo que eu sinto, daquilo que eu guardava, experiências vividas e tudo mais, que podem ter um medo no fundo de desagradar, querer sempre contemporizar com tudo e todos, né? E a gente bem sabe que se a gente dá uma olhadela nisso com mais profundidade, a gente sabe que não dá para ser o tempo todo assim. Às vezes o medo de se mostrar, de se expor, né? Raivas até, e que ficam por debaixo desse, vamos dizer assim,
verniz, né, social, que a gente carrega, que a gente traz, que a gente mostra para o mundo. E questões assim que no final das contas batem naquela mesma tecla, que eu diria que é a de não saber o limite do seu próprio espaço, do seu próprio quadrado. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de trazer uma música que é mais leve, mas eu acho que também tem tudo a ver com esse vídeo, que é a música Roar, de Katy Perry. Completando aqui essa música com propósito, de uma forma mais leve, né? Pelo menos com relação às outras músicas. Eu adoro as músicas da Katy, porque além delas serem filosóficas e você conseguir trazer, né, certos olhares, pensamentos, reflexões pelas letras e tudo mais, é uma forma muito leve, muito descontraída, até mesmo de você fazer exercícios no dia a dia, de você se expressar dançando, ou simplesmente mesmo escutar no dia a dia. Essa música foi, na verdade, meio que uma autoterapia que a própria Katy fez ao escrever, né? Mas que eu diria que, especificamente para finalizar esse vídeo, seria a música ideal. Eu diria que esse hit nos inspira a acolher a nossa voz. E voz aqui nesse sentido eu diria que poderia ir muito além do que simples palavras saindo da nossa boca. Eu diria que tem a ver até com o nosso corpo inteiro e em absoluto, de como ele conseguir realmente se expressar na sua totalidade. Existe uma expressão japonesa que é a palavra kawaii, que é usada para dizer que algo é bonitinho. Muito voltado à questão de que algo ou alguém seria uma pessoa graciosa, gracioso, nos seus gestos, na sua imagem, nos seus gestos, na sua imagem. E aí a gente entra numa questão interessante, que é o contraste das culturas, né? Porque aqui no Brasil e em muitos outros países, certas coisas seriam consideradas exageradas demais ou educadas demais, né? Numa educação assim, digamos, como eu digo nos vídeos, para gringo ver. Só que no fundo só se trata mesmo de contextos culturais diferenciados. E que por não vivermos na pele, tanto de lá para cá quanto de cá para lá, não entendemos o real sentir e o significado deles. Só que nem sempre esse olhar tão açucarado, digamos que meio Hello Kitty de ver as coisas, conduz, né, a uma realização interna real. Às vezes é necessário até aprender a se ter uma certa resistência, até mesmo uma certa rebeldia diante das situações e principalmente daquilo que está dentro da gente, para que se consiga, talvez de forma mais aberta, com menos medo, com menos inseguranças, trazer a nossa porção real para esse mundo. E por vezes seja necessário até se desnudar meio que completamente de certas educações impostas e aceitas, mas que nos distanciam muitas vezes da gente mesma, da gente mesmo. Talvez para aquelas e aqueles que ainda se considerem necessário um certo grau de coragem em, de algum modo, em algum nível, deixarem aquelas suas feras interiores surgirem de suas profundezas mais internas e mais escondidas. E assim achar um meio, né, de lidar com aquelas nossas travas ao mesmo tempo tão humaninhas e sacanas, né, no final das contas. Porque todo mundo deve ter um pouco de louco dentro de si. Seria impossível não ter, né? Dá um puta medo, né, de se estar vulnerável, vamos dizer assim, no palco da vida, da própria vida.
Mas quem não é assim, né? Se você for pensar bem e observar claramente. Muitos de nós ainda, né, tem um certo medo de levar tomates na cara enquanto se apresenta, sabe? Diante de um público, ou seja, diante de um público, no caso, todos aqueles, aquelas e aqueles que não são a gente mesmo, né, que estão fora da gente. Situações, grupos, vivências, coisas que a gente vive pelo caminho e pelo percurso da nossa jornada essencial e muito pessoal e intransferível. Só que, como diria a Deb, né, uma das diretoras de um curso de teatro que eu fiz, é mais fácil estar entre o público, né, e você não está sendo exposta, exposto. Não foram bem essas palavras, mas foi isso mais ou menos que ela quis dizer, né? Muitas vezes quem está no palco está meio que nu, né? E aberto, né? Às críticas, às vaias, bem como aos aplausos também, né? Do público, das outras pessoas, né? No caso, se a gente colocar aqui isso como uma visão geral da nossa própria vida, daquilo que a gente passa no dia a dia. E é mais fácil falar, né, ou criticar do que realmente fazer. Mas naquilo que a gente conseguir se expressar, acionar, ativar, né, no nosso próprio corriqueiro, no nosso próprio dia a dia, nas coisinhas que a gente vive, é muito realizador, independente dos resultados que a gente gostaria, assim ou assado. Então, talvez valha aquela premissa tão popular, né, de às vezes você ver um jogador em campo e por um motivo ou outro, de repente, aquele futebol dele não está aquela grande coisa digna de aplausos e gritos, e extasiantes das arquibancadas. Mas ainda assim, né, nessa analogia que a gente traz pro cotidiano, pro diário que a gente passa, talvez ainda assim seja melhor, né, estar ali jogando e lidando com seus desafios à sua melhor maneira, né, a melhor maneira daquela pessoa, daquele jogador, com aquela bola, com aqueles companheiros ao lado, com aquela realidade que se mostra, mesmo que não seja tão perfeita, né, quanto os gols que a gente comemora aí nas Copas Mundiais. Mas se a gente for observar a própria Copa, né, Mundial, e se você for olhar a questão de que só há um time ganhador, né, e todos os outros perdem, você acaba perdendo o sentido real da taça, né, do troféu. E na vida isso também é assim, se você escolher olhar por esse viés. Quantas perdas, machucados, dores, jogos e campeonatos perdidos, né? Se a gente só olhar por esse olhar. E da mesma forma, esse olhar aí pode ser trazida para as questões corriqueiras do dia a dia, né? As depressões, as frustrações, os sentimentos de derrotas mil, que tantos e tantos caem, né? E de repente, uma das soluções para se fortalecer diante de tudo isso é o fortalecimento, né, daquela nossa fera interna e ferida muitas vezes, diante dos percalços, desafios e imaturidades nossas. Coisa que o palavrão tem o poder de fazer como ninguém. Se utiliza assim nesse canal desses por vezes tão rechaçados amigos, porque num lugar onde se propõe a sair de certas caixinhas, a se desnudar dentro do possível, e que se usa, né, das terapias,
das artes e das reflexões como meio de se fazer isso, talvez caiba como uma luva. Bem como em certos momentos tão pessoais que às vezes passo de raiva e que por vezes é necessário sim expressar, latir, né, sem no entanto morder ou arrancar pedaços por aí. Fica a dica então, no sentido de se utilizar disso da sua melhor maneira, da sua melhor versão, talvez expressando mesmo, falando abertamente, ou mesmo pensando naquelas horas mais difíceis em que você não pode expressar sua raiva, ou deve expressá-la com certos limites, com certas caixas de contenção, para se manter saudável, né, dentro de uma sociedade, mentalmente, emocionalmente. Mesmo que não pareça, né? Num primeiro momento, quando você vê alguém nessa expressividade em ação. Mesmo sendo feio, existem coisas bem piores, né? Que a gente pode notar vendo os noticiários, vendo as situações por aí, nos jornais, nos acontecimentos terríveis, né? E que a gente até se assusta em ver situações, acontecimentos e desfechos assim. E o que a gente vê, né, seja na nossa própria vida, nos nossos sentimentos, nesses casos mais sérios também é que por vezes amansar, né, aquela nossa fera interna, abraçá-la, e muitas vezes deixá-la se expressar de uma forma mais intensa, até mesmo para alguns assustadora, no caso com os palavrões, é também um ato de amor. Seja momentâneo, porque você precisa daquilo naquele momento, seja porque isso faz parte de quem você é, como no caso de pessoas, né, que se expressam naturalmente assim, como forma de vocabulário mesmo, como forma da sua expressividade natural do dia a dia, pode ser um caminho, talvez, né, se a gente não enquadrar naquelas nossas visões, né, de bem ou mal. Fica então essa reflexão. Até o próximo vídeo. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss.